Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra dessa noite se encontra, no livro de Samuel, primeiro, no 3. Glória a Deus, que aqui o título diz: Deus fala com Samuel em sonho. Aleluia. Ali nós observamos a palavra do Senhor, que Deus estava preparando já Samuel para trabalhar na casa do Senhor. E Samuel, no momento, ele não entendia a voz do Senhor Jesus ainda, porque Eli, que o Senhor falava com Eli no momento, e Eli passava a instrução para Samuel. Mas no momento o Senhor falou: Samuel, eu preciso falar contigo agora. É eu e você, agora a intimidade entre mim e você. Você agora vai aprender a ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. E Samuel, no momento, ele ainda não entendia a palavra do Senhor corretamente como ele queria. Mas o Senhor foi trabalhando com Samuel, e aqui vai falando, aleluia, no primeiro ele diz: e o mancebo Samuel, servo ao Senhor, perante Eli, e a palavra do Senhor era da muita várias. Naquele dia não havia visões manifestas. Então você vê ali, Deus manifestava ali sobre Eli, mas Samuel no momento ele não tinha visão ainda espiritual para entender a palavra do Senhor, o que o Senhor queria falar com Samuel. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Às vezes o Senhor nos chama, nós fala com nós, aí nós às vezes fica disperso, não sabemos o que é que está falando. Samuel, no momento, ele não entendia ali a voz do Senhor ainda. E aqui no 12, aqui ele diz, aleluia, e sucedeu naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. Então, Eli, naquele momento, os olhos dele estavam escurecendo, porque ele estava falando, ele estava pronto para dormir, para deitar. E ali o Senhor já tinha uma estratégia para falar com Samuel. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Às vezes nós estamos dormindo e o Senhor tem uma estratégia para nos falar conosco. Às vezes ali o banheiro levanta, o banheiro às vezes um barulho. E às vezes nós não entendemos que é o momento que o Senhor quer falar comigo e o Senhor quer falar contigo. E às vezes nós, alguém vai dormir de novo. E o Senhor, ele vai tornar a nos chamar a atenção. E nós temos que estar o quê? Preparados para ouvir a voz do Senhor. Aleluia! E aqui no 3, aqui ele diz, aleluia, e estando também Samuel já deitado, ainda que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, aleluia, do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então você vê, antes de Samuel também ali se deitar, se apagar, a arca do Senhor estava ali. A arca, para o que o conceito, era onde o Senhor mandava todos ali na hora da guerra, porque a arca era a presença do Senhor naquele momento. No tempo do Senhor era a arca ali, e ali a arca era ali como um sinal para os filhos de Deus. Então aquela arca ali era um ensinamento da vitória para o povo de Deus. E ali quando a arca era ia, a presença do Senhor na frente. Então por isso que ali também joguei os levitas ali para levar. Ali não era qualquer um que poderia levar a arca. Já tinha a pessoa certa para levar a arca. Porque o Senhor já tinha ali preparado aquele povo. Então não é diferente com a igreja do Senhor. Já tem o seu povo certo para levar a palavra do Senhor. Já tem as pessoas certas para nós ensinar e aprender a cada dia do Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor quer comigo e contigo. É aprendimento, buscar a presença do Senhor a cada dia. E o Senhor ele fala comigo e fala contigo. E no 4 ele diz, aleluia, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui.
aqui. Aleluia. Ali Samuel ele achava que era Eli, o profeta, que estava chamando ele. A diferença da voz do homem e a diferença da voz de Deus. Nós temos que entender, há uma grande diferença quando nós chamamos o ser humano, chamamos a pessoa, a voz é diferente. E quando é o próprio Deus que nos chama, é totalmente diferente. Aleluia, Jesus. Então é isso que o Senhor está falando para você, porque nós entender a voz do Senhor Jesus Cristo, para nós observar como é o Senhor que nos chama. Então é isso que o Senhor quer comigo e contigo. E aqui no 5 ele diz: e correu a Eli e disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu, torna a deitar. E foi e se deitou. Então ali você vê quando Eli, ele nem ali estava entendendo ainda que era o próprio Deus. Eli era sacerdote. É para Eli entender que não era ele que estava chamando, era o próprio Deus que estava chamando a Samuel. Mas ali naquele momento ali, nós observamos que Eli não estava mais ali com a presença do Senhor. Porque Eli, naquele momento, os filhos de Eli estavam fazendo totalmente tudo errado na casa de Deus. Então ali a presença do Senhor estava desafastando de Eli. Por isso o Senhor não falou com Eli, chamou a atenção de Samuel. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Tem gente que está na casa do Senhor Jesus e não sente mais a presença de Deus. Tem gente que está na casa de Deus e não tem mais aquela presença, aquele primeiro amor com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus ele vai renovando a tua casa. Então ali o Senhor estava falando para Samuel, eu vou renovar a minha casa que está precisando de um renovo. Eli está passando a mão pela cabeça dos teus filhos. E o Senhor lhe diz: não adianta passar a mão na cabeça de ninguém. Primeiramente, obedecer o meu mandamento. Primeiramente, obedecer a minha palavra para chegar à salvação na sua vida e na minha vida. Então foi isso que o Senhor estava ali já despertando a Samuel, porque ele infelizmente não estava mais fazendo conforme que Deus mandava ele fazer. Porque os filhos de Eli, você vê, quando chegava as ofertas, eles faziam o quê? Eles tiravam as partes boas que eram de Deus e davam as coisas pior para o nosso Jesus Cristo. O Senhor disse que não quer nada de ninguém, o que é dele, o que é seu. Mas os filhos de Eli, naquele momento, ele achava que estava escondendo os filhos de Jesus. Ninguém pode esconder nada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali naquele momento, ele viu que Samuel, você vê, Samuel já foi ali, um escolhido. Antes de Samuel ser gerado, Samuel já foi escolhido. E a mãe dele, Ana, falou: Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, eu te entregarei na sua casa. E servirá para o Senhor até o último dia da vida dele. E ali ela observou e fez ali conforme o Senhor mandou o coração dela. E ali Ana, ali você vê que foi ali um propósito tão maravilhoso na vida de Ana. Mas Ana passou pelo procedimento, não é diferente comigo, é diferente contigo. Todos nós vamos passar por um processo. Por que o processo não é para nos matar, o processo é para nos capacitar. O processo é para nós chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. E às vezes tem gente que não entende. Você passa pelo processo e quer largar a presença do Senhor. Mas o Senhor diz: o melhor ainda está por vir. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Não é a primeira luta, não é a primeira batalha que você vai desistir. A luta ela vai vir, mas o fortalecimento do Senhor é o que vai vir com você. E o próprio Jesus já falou: no mundo terei aflição, mas tenha bom ânimo. É se você não tiver ânimo, se você não tiver ali coragem para lutar, você não vence, não vai para lugar nenhum. Você tem
quê? Para você se animar, se alegrar na presença do Senhor. Então é isso que o Senhor quer. E aqui no 6, aqui ele diz, glória a Deus. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, teu filho, não chamei, teu filho meu, torna a deitar. Então você vê, ele foi de novo a Eli, e Eli falou que vai deitar. Se ele estivesse na visão espiritual, Samuel ora, vai orar, que Deus ele vai falar contigo, Deus ele está chamando a sua atenção. E ali Eli orou que Samuel para ir deitar. Então o Senhor naquele momento ele despertava tanto a Samuel, e Samuel ele despertava Eli para ele se despertar daquele sono. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Nós temos que se despertar do sono. Nós às vezes estamos dormindo demais, o Senhor está falando, o Senhor está falando comigo e contigo, e às vezes nós estamos dormindo. E o Senhor quer que nós se despertem desse sono. Aleluia, Jesus. E no 7 é que ele diz, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Então você vê que a palavra do Senhor ainda não tinha manifestado no coração de Samuel, no entendimento de Samuel. Então você vê que se nós não entender a palavra do Senhor, como o Senhor lhe manda, nós não vamos para lugar nenhum. Nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que ter o ensinamento do Senhor Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso o Senhor diz, Samuel ainda não conhece a minha voz. Samuel ainda não conhece a minha palavra. Mas tem um momento determinado para nós ouvir a palavra do Senhor. É a mesma coisa quando você vai para um colégio. Quando chega a hora quando chega a hora de você ler ali, glória a Deus, e aí a professora te chama, e aí você fica ali nervoso, aí você fica ali não sabe. Mas mesmo você estudando, mas você vê, pode reparar que a professora ela sempre muda alguma coisa. É a mesma coisa do Senhor. Você vem, o Senhor fala, eu quero que você venha por esse caminho. Às vezes você lê de uma forma, vai lendo, o Senhor vai trabalhando de outra forma. Então é isso que o Senhor quer comigo e contigo. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você. É tão bom, maravilhoso, né? A palavra de ensinamento, né? Que nós vamos aprendendo a cada dia, né? Ao crescimento do Senhor Jesus Cristo. Isso que o Senhor quer na casa dele, crescimento na casa do Senhor Jesus. E aqui no 8, aqui ele diz, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, aleluia, e disse, eis-me aqui, porque tu me chama. Então entendeu Eli que o Senhor chamaste o mancebo. Então que até ali agora entendeu que era o próprio Senhor chamando a Samuel. Então o próprio Senhor chamando a mim e chamando a você para atender a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí começou a entender que aqui agora no 9, pelo que Eli disse a Samuel, vai-te te deitar, e aí dizer que se te chamaste, dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então Samuel agora ele foi já esperando o Senhor chamar para ele agora responder, mas não a Eli, mas para responder ao próprio Senhor Jesus Cristo. E Eli falou, quando ele te chamar, diga, o teu servo te ouve. Então nós somos servos, mas temos que servir ao Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer jeito que nós vamos servir na casa do Senhor Jesus Cristo. É da forma que o Senhor ele quer que nós sirva na casa de Deus.
Então é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Servir na casa do Senhor é renunciar à sua vontade, renunciar ao prazer do mundo e viver para o próprio Cristo. É isso que o Senhor está dizendo, e muito infelizmente Ele não quer renunciar o seu prazer. E às vezes o Senhor diz: não adianta, eu preciso que você largue a tua bagagem e venha viver totalmente para mim. Porque o Senhor quer isso para mim e para você, é nós viver conforme o Senhor Ele manda. Então não adianta você vir de qualquer jeito. Nós temos que estar atentos para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor se observa que quando Deus ali estava perto para levantar o libertador, o profeta de Moisés, quando ele foi ali para Midian, e aí você vê que o irmão dele, Arão, também foi, você vê que Moisés ali, ele não sabia falar. Arão era bravo, mas tinha boa conversa. Mas o Senhor disse: eu vou pegar aquele que não é capacitado e vou capacitar para mim. É isso que o Senhor está dizendo para mim. O Senhor disse que não quer eleito. O Senhor disse que é aquele que o mundo não quer, mas eu vou querer, eu vou mudar, e eu vou limpar, eu vou mudar. E ali foi isso que o Senhor falou ali a Moisés: Moisés, não adianta, aquele que te perseguia não está mais aqui na terra, volta para o Egito e o meu povo precisa ser liberto. E Moisés naquele momento ali ficou com medo, porque ali Faraó já tinha ali decretado a morte dele, mas o Senhor disse que ninguém toca no escolhido de Deus. Ninguém pode tocar na presença do Senhor Jesus. E ali Jefo, ali homem de Deus, você vê que Deus, quando Ele escolhe teus filhos, você vê que sempre Deus coloca alguém da casa do Senhor para te ajudar. Moisés não entrou em qualquer casa, ele entrou na casa de um sacerdote, na casa do próprio Senhor Jesus. E ali Jefo foi instruindo a Moisés, e Moisés foi aprendendo a cada dia. E ali Moisés foi tendo ali curiosidade para aprender a palavra do Senhor. E ali Moisés a cada momento foi entendendo, foi aprendendo. E Moisés já foi escolhido de ser desde veio da sua mãe. Quando veio o decreto de Faraó para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Moisés ali, Deus já tinha uma estratégia, na vida de Moisés também. Não foi diferente na minha vida, na sua vida. Deus tem uma estratégia para mim e para você. Nós estamos aqui, não estamos em vão. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo na casa do Senhor. Aleluia! E naquele grande dia o Senhor Ele vai dizer: venha bendito do meu Pai, tomar posse por herança. Aleluia! E aí nós observamos que quando Moisés ele saiu ali de Midian, foi se encontrando para o deserto, se encontrou seu irmão Arão. E ali Arão começou a falar com Moisés, e Moisés ali começou a ir falar. E Deus, antes de Moisés falar, disse: olha, você vá e vá até a Faraó. Mas Moisés naquele momento ele entendeu, ele falou: Senhor, a minha língua é pesada. O Senhor disse: ei, homem, quem fez a língua do homem? Ei, mulher, quem fez a língua da mulher? Não volte para trás quando o Senhor lhe manda uma ordem para você fazer. Você tem que cumprir aquilo que o Senhor lhe manda. Porque se você não cumprir aquilo que o Senhor lhe manda, você vai pagar o preço e a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida. E Moisés naquele momento ele entendeu e disse: esse daqui, Senhor, e eu vou falar contigo. E já observe que quando Moisés ele foi, você vê que Deus ele já lá no Egito visitou o coração de Faraó. Eu vou visitar o coração de Faraó e vou endurecer para ver se Moisés vai voltar, para ver se Arão vai voltar. A vezes é comigo, é contigo. O pastor me manda lá naquela casa orar. Ah, não, pastor, não vou, não estou capacitado. Mas Deus já te capacitou. Aleluia! E você vê que o próprio Deus ele dá estratégia. E aí Moisés ele foi e começou a falar ali sobre as pragas que ia acontecer no Egito, não é fugir da palavra. E ali Moisés ele foi falando e Faraó endureceu o teu coração. Mas Deus ele já sabia que Faraó ia ceder, porque ninguém ele aguenta a mão do Senhor Jesus Cristo. E Faraó ele só foi ter um instrumento para o crescimento do ministério de Moisés.
é para nós crescer. Amém? Tem gente que vai querer criticar, chegou agora, quer tomar o meu lugar. Não, é porque Deus ele tem um carinho com você. Deus ele tem um cuidado com você. Porque às vezes tem gente que está na casa do Senhor e não está querendo nada na presença de Deus. Então Deus ele começa a levantar homem e mulher de Deus para o quê? Para o ministério do Senhor Jesus crescer. Então é isso que o Senhor diz para mim e para você. E aqui no 10 aqui ele diz, aleluias. Então veio o Senhor e ali estava, chamou com da outra vez Samuel, e disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Então agora Samuel falou para o próprio Deus, Senhor, fala, eu agora estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo. Fala que eu estou aqui presente para ouvir o teu ministério na minha vida. Fala, Senhor, me capacita que não seja eu que venha falar, Pai, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, Pai, através do Senhor na minha vida. E Samuel, naquele momento, ele se desceu. Samuel se abaixou e disse, eis-nos aqui, Senhor. Prepara a caminhada, que não vai ser fácil, mas a minha jornada vai ser longa até o último dia da minha vida, Senhor. Não importa a luta, não importa o tamanho da pegada, não importa o tamanho da perseguição, mas o que importa é a tua presença na minha vida, Senhor. E diz, eis-nos aqui, Senhor. Aleluia! Naquele momento ele foi entendendo a cada dia quando ele deu, que eu ouvi, que eu falei, para você entender a palavra do Senhor, você tem que dar ouvido e guardar dentro do teu coração. Porque se você não dá ouvido e não guardar, não adianta. Vai entrar por um lugar e sair pelo outro. E você vai ser um filho rebelde. Só vai entrar e só vai sair. Mas quando você ouve a palavra do Senhor e guarda, ele diz que você está guardando o mandamento, o zelo da promessa do Senhor na sua vida. É isso que o Senhor ele quer para mim e para você. E Samuel, você vê que ele vai entendendo gratuitamente, a cada passo o Senhor vai ensinando, é aqui, é assim, é assim. Samuel, em um carro ele foi crente, aleluia. Ele ali, você vê Samuel, ele foi ali bem estruturado. E Samuel, naquele momento ali, estava precisando ali de uma estrutura, não do homem, mas uma estrutura do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aí Samuel foi entendendo que cada cargo que Samuel ele ia recebendo era uma pedrinha da coroa que o Senhor estava colocando na vida dele lá no céu. Mas aí quem estava ao redor de Samuel, ninguém entendia porque o Senhor estava dando tanto cargo, tanto poder a Samuel, porque Samuel chamou a atenção do Senhor. Samuel tocou o coração de Deus, e Deus também concedeu ali o ministério da mão de Samuel, para ver como é que ele ia administrar. Não é diferente comigo, é diferente contigo. Quando Deus entrega o ministério na nossa mão, ele deixa para ver como nós vamos administrar a casa de Deus. E quando o chamado ele vem, não tem ninguém para tomar o seu chamado que Deus te colocou. Pode até tentar se levantar, mas Deus disse que você foi escolhido, não tem ninguém para te derrubar, a não ser você mesmo. E a pessoa não entende o chamado do Senhor Jesus Cristo. Precisa de obreiro, quando é ali escalado para ser obreiro, não quero ser obreiro. Quando chama para ser pastor, a pessoa não quer ser pastor. Porque pastor, vida de pastor não é fácil, você pega várias cargas, mas ninguém quer pegar a carga do seu pastor. Ninguém quer pegar a carga do pastor. O pastor ele olha pela família, o pastor ele olha para a igreja, o pastor ele olha lá fora, o pastor olha pela sua vida. E você vê que o pastor, ele ali tem que estar alguém capacitado. Porque quando vier essa luta, quando vier essa batalha, você tem que ter alguém de estrutura para aguentar. Porque se você não tiver estrutura, não vai a lugar nenhum. Porque você tem que ter estrutura. Qual é a estrutura? A primeira estrutura é a mão do Senhor na sua vida. Porque se Deus não estiver na sua vida, você não tem estrutura, não vai para lugar nenhum. Mas se você tiver a estrutura de Deus na sua vida, botar Deus como prioridade na sua vida, já deu tudo certo. Não vai dar não, já deu tudo certo.
É isso que o Senhor quer para mim e para você. É colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as lutas, em todas as batalhas. Se você não aguenta, não desista, diga: Senhor, eu não estou aguentando, mas o Senhor me fortalece. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não aguento, mas o Senhor aguenta. Entrega essa peleja na tua mão, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você. Aleluia. Porque quando vem o vendaval, às vezes nós queremos se esconder. Mas o Senhor disse: não é para se esconder, é para nós ir avante, ir à luta e mostrar o problema, que o seu Deus é maior do que todo o problema. Aleluia. Mostrar ali a todos que Deus é maior do que tudo. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia nós vamos se capacitar, meditar na palavra do Senhor, porque é bom e é maravilhoso. A palavra do Senhor Jesus Cristo pode reparar que todos aqueles que têm um carro na casa do Senhor Jesus Cristo, nenhum foi fácil. Todos passou por um processo. Todos passaram pelo vendaval. Só o único que não quis nada na presença do Senhor foi Judas Iscariote. Ele é ser bem sucedido, mas ele não quis, ele teve a escolha dele. Deus lhe dá o livre-arbítrio a cada um. Então Judas Iscariote, ele escolheu o caminho dele. Ele traiu o próprio Criador, o nosso Jesus, mas Jesus jamais ele apontou para Judas. Ele falou: se você colocar no seu coração, é você que vai decidir o seu problema, não é mais eu. E ali Judas, naquele momento, na Santa Ceia, o Senhor ali falou para ele, e ele ali na mesma hora ele foi comendo. E ali fez o que o coração dele almejava, não tinha mais como voltar atrás. Porque Judas já tinha batido o martelo. Mas se ele ali reconhecesse que ele estava ali errado, o Senhor perdoava o pecado de Judas. Mas Judas, infelizmente, ele olhou a ganância. Então, que você vê que ele nem tem mais o dinheiro, ele jogou o dinheiro fora. O dinheiro amaldiçoado. Mas aquele que estava com Jesus está lá na glória até o dia de hoje. Aleluia, Jesus. Até o dia de hoje está escrito o nome de cada um que passou ali pela mão do Senhor Jesus Cristo. E Judas poderia viver essa vida maravilhosa, mas Judas ele teve a escolha dele. Aleluia. O Senhor não poderia fazer nada pela vida de Judas. E a mesma coisa comigo e contigo. O Senhor me deu livre a vida, a minha você. A escolha é minha e a escolha é sua. Não adianta, Senhor, o Senhor não está vendo, eu disse: eu estou vendo. Para você sair desse processo, é você que tem que tomar uma decisão. Não espere o irmão, não espere a irmã. A decisão é sua. O propósito de você sair desse problema é você que tem que dar baixa. Amém? Nós queremos: ai, pastor, ora por isso, ora por aquilo que nós oramos. O Senhor disse: não coloque a mão nisso aí. A decisão que tem que tomar é ele. A decisão que tem que tomar é ela. O problema não está na igreja, o problema não está em você, o problema está nele, o problema está nela. É ela e ele que tem que tomar a decisão. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Quando o Senhor disse: não ore mais por aquela causa, não é para nós orar. Porque a mão do Senhor vai ter na minha vida, na sua vida. Porque ele se chama causa rebelde. Então o Senhor disse: não é para nós orar, mas quando o Senhor disse: ore pelaquela causa daquela pessoa, aí o Senhor determinou: vai e ore, e o Senhor ele vai te responder. Porque às vezes a pessoa se encontra naquela situação porque ele quer, porque ela quer. Mas o Senhor está dizendo: o caminho é por aqui, mas o povo só quer pegar o caminho tortuoso, o caminho que leva o pecado, o caminho que leva o sofrimento. E quando chega no escasseio, quando chega no sofrimento, quer questionar o Pai: Senhor, você não viu que eu estava aqui? Senhor, você não viu que eu estava passando por esse processo? Eu disse: ó, o caminho eu coloquei foi reto. Eu não coloquei a curva para você passar. Eu disse: vá por esse caminho. Mas você foi pelo caminho que eu não dei. Então a decisão, a escolha foi sua. Então presta ela vai vir sobre você por causa da sua desobediência. Então foi isso que aconteceu na
até a casa de Eli, e ali foi ali tirar o seu cargo de sacerdote, porque o cara dos seus 2 filhos. E você vê, observa, que quando Samuel ia falar sobre os filhos de Eli, Eli ainda não gostava. Eli repreendia Samuel. Aí o Senhor disse: não, Samuel, não se preocupe, faça o que eu estou mandando, vá alertando a ele. Se ele não tomar uma posição, eu tomarei uma posição na vida dele. E ali naquele momento ele não entendia. Por quê? Porque ali estava acostumado pelo erro dos filhos dele. Mas chegou o momento que, quando chegou a notícia que o Eli tinha perdido os seus 2 filhos, Eli estava em cima de um muro, Eli caiu e ali morreu. Por quê? Por causa da desobediência. Eli não quis ouvir a voz de Deus. Eli não quis ouvir a palavra do Senhor da boca de Samuel. Às vezes Deus ele fala para a criança e às vezes nós queremos repreender a criança. Mas não o próprio Deus que fala como Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Como o Senhor chegou ali até Balaão. Balaão ia para um procedimento ali com a sua jumenta, mas você vê que Balaão ele não chegou o anjo com a espada, mas a jumenta já enxergou o anjo. Por quê? Porque o Senhor ele deu a visão não a Balaão, mas deu a visão à jumenta. E a jumenta, você vê que ela não foi desobediente. Então, se Balaão visse aquele anjo ali, ele queria confrontar o anjo. Porque cada natureza do homem. Mas ali a jumenta, quando ela viu, ela parou. E Balaão não entendeu, começou a machucar a bichinha. E a bichinha começou ali a mostrar ao Senhor: Senhor, eu estou livrando ele está machucando a mim, machucando a você, Senhor. E aí o Senhor fala: não, minha filha, não se preocupe, deixa ele aí te machucando, mas eu vou cuidar da sua ferida. E ali a jumenta ali, o Senhor, quando ele foi para lá, Balaão não toque nela, ela foi com ar, ela tornou a parar. E Balaão naquele momento ele não entendia ainda. Ele só entendeu quando a jumenta falou com ele. Às vezes tem gente assim, só entende quando você fala o que Deus ele manda. E ali a jumenta falou para Balaão. As minhas palavras, se você está vendo isso aí, você ia passar por um processo da morte. O Senhor ele freou, mandou eu parar, que o anjo estava preparado. Mas você não entendeu. Mas quando a jumenta falou com ele, os olhos de Balaão abriu, o coração de Balaão abriu. E aí você vê que ele ali foi ali e chegou aos pés do Senhor. Então aí você vê que Deus tem uma forma de trabalhar com cada um de nós. E às vezes nós não entendemos o Senhor que quer comigo e contigo. E às vezes nós queremos questionar o Senhor. Não questione o Senhor, só agradeça e entrega no Deus. É isso que o Senhor quer, porque quando nós questionamos ao Senhor, o Senhor ele para de agir. Porque o Senhor ele não gosta de murmuração. O Senhor ele gosta de atitude, o Senhor ele gosta de uma pessoa que haja. É isso que o Senhor ele quer. Como Samuel no momento ele não entendia a voz do Senhor ainda. Quando ele entendeu a voz do Senhor, ele ali disse: eis aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E aí você vê que quando ele falou isso, o Senhor se alegrou. Ele agora ouviu a minha palavra, ele agora ouviu a minha voz. E Samuel ele começou a entender a maravilha aqui onde ele diz. E disse o Senhor a Samuel: eis que aqui vai, e eu farei uma coisa em Israel, e aqui todos os que ouvem lhe tirais ambos os ouvidos. Aqui ele disse: todos que estão em Israel, ele vai ter o quê? Que agora abrir seus ouvidos. Você vê que todos alguém com seus ouvidos tampados. Porque ele não pregava mais a palavra do Senhor. Então estava todo mundo com os seus ouvidos tampados. E o Senhor disse: todos eles têm que abrir os seus ouvidos, a sua orelha. Eu falo orelha aqui. Então todo mundo aqui, um fala ouvido, você tem que abrir o seu ouvido. Porque se você não abrir o seu entendimento, o seu ouvido, você não vai ouvir nada. Você não vai a lugar nenhum. Então nós temos que dar o primeiro passo, é ouvir a palavra do Senhor e guardar o mandamento do nosso Jesus Cristo. Para nós a cada dia aprender.
do Senhor. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você. Né? É essa palavra do Senhor Jesus Cristo que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Primeiro Samuel, né, 3 em diante, que é assim que o Senhor fala para mim e para você. E aí nós voltamos, né, com uma palavra ali falando ali sobre Balaão. Balaão ali era um bruxo, mas ele temia a palavra do Senhor. Ele temeu quando ele começou a ver o tamanho do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali começou a entender que ninguém poderia mexer no nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia tocar no nosso Senhor. E aí você vê que o rei Balac ali queria, porque queria que ele fizesse o processo. Mas ele falou, ninguém toca na glória do Senhor. Ninguém pode tocar na glória do Senhor. Você está errado e eu estou errado. Nós vivemos em um mundo pagão e nós vivíamos presos, e o Senhor abriu o meu entendimento. E agora em diante eu vou servir ao único Deus de Israel. E não tem outro Deus para nós servir. Só existe um. Deus existe vários, mas o Deus verdadeiro só existe um. É o que dá cura, que salva, liberta e te leva para o céu. É esse que é o Deus verdadeiro. O outro Deus aí é um Deus mentiroso. Ele te dá uma vida que diz que é de riqueza, mas através dessa vida ele pede a sua vida em troca. E tem gente que infelizmente ele vai sacrifício. E você vê que eles são tão covardes, tão ousados, que você vê que ele não dá a sua própria vida, ele dá a vida do filho, de um parente, mas a sua vida esse é o último lugar. Ele vai dar para ele ver que ele não estaria acontecendo nada na vida dele, ele vai para levando para um, levando para outro. E ali tem hora que o capeta ele é tão ousado que ele fala, eu não preciso de ninguém, eu quero agora a sua alma. E ele ali na mesma hora que ele se entrega. Mas quando Deus ele fala, filho, eu preciso só de um momento da minha presença na tua vida, ele diz, não, Senhor, eu não quero a sua presença. Eu não quero. Mas você vê com mal, você vê que é tão aberto, eles aceitam tão rápido. Mas o próprio Senhor ele diz que as coisas do mundo ele não adora. Mas o mundo, infelizmente, está adorando cada vez mais o mundo. E nós estamos aqui nessa terra, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui como uma passageiro para salvar e libertar muita gente. Mas aquele que der ouvido e aquele que der lugar à palavra do Senhor. É isso. E você observa que quando o Senhor Jesus Cristo, ele até com a palavra, aonde Jesus ia, tinha alguém querendo matar Jesus, tinha alguém querendo acabar com o ministério de Jesus. Mas Jesus jamais ele voltou para trás. Jesus ele tinha um propósito aqui na face da terra para salvar a humanidade. E Jesus ele ia pregar a palavra e saía ali, entrava em aldeia, saía em aldeia, todas as aldeias, pode reparar, nenhuma aldeia gostava de Jesus. Não é diferente comigo, é diferente contigo. Quando nós chegamos em alguma casa, a presença do Senhor incomoda. Tem gente que nem aqui, nem entra aqui. Eu não quero nem que você entre na minha casa. Não é porque ele nós, é cada presença do Senhor incomoda as trevas. Então as trevas não entendem quando a luz ela chega. A luz, quando ela chega, ali é para a luz dá brilho, dá carinho, dá amor, dá felicidade e tira as pessoas das trevas. Porque as trevas, vê o que? Só quer viver na escuridão, no sofrimento, no apagão. Mas o Senhor diz, não, eu vim para te dar a salvação. E as trevas, infelizmente, a cada dia estão procurando mais ainda as trevas. Mas o Senhor diz, não, filho, cada dia procure a luz. Como fala sobre a candeia, né? Se bota a candeia debaixo, né? De alguma coisa, você vê que ali a luz do Senhor, ela sai a candeia, a luz. Então, o que o Senhor fala? Então, as trevas, você não vai ver nada nas trevas, às vezes vocês vão ver escuridão. É como muita gente assim, preso na escuridão, mas não quer sair da escuridão. Não quer sair da escuridão para vir para a luz. Mas o Senhor diz, é a escolha dele, é o caminho que ele escolheu. E aquele que vem para a luz e as portas estão abertas. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Então é isso que o Senhor quer. Para nós, a cada dia, procurar o caminho do Senhor. É como essa juventude, nós observando a juventude de hoje. Não obedece mais o pai, não obedece mais a sua mãe, não obedece mais o mais velho.
Antigamente os mais velhos, eles tinham prazer, eles tinham carinho quando alguns novos ali erravam, eles tinham o prazer de te levar até a tua casa e mostrar o seu pai e a sua mãe. E o pai e a mãe ainda abraçavam a palavra do mais velho. Hoje vai fazer isso, misericórdia. Às vezes o próprio pai nem gosta quando você vai lá fazer questão do filho. Então por isso que muita gente, infelizmente, vê aí e não vai fazer queixa. Por quê? Porque às vezes muitos pais, muita mãe não quer ouvir. Então por isso muitos filhos estão pagando preço, e muitas famílias estão pagando preço, por quê? Porque não quer dar ouvido, não quer alguém fazer o conselho da sua casa. Mas quando vem um processo, aí quer tentar consertar, já é tarde demais. Tem uns que dá tempo para consertar, mas tem outros, infelizmente, não dá mais tempo para consertar, porque a palavra ela foi falada, mas você não deu ouvido, você não deu lugar. Hoje nós temos a juventude, o tempo já passou seu tempo, filho, o tempo de ninguém passou não. Não passou não. Se você chegar à idade dos mais velhos, aí você vai dizer, que tempo maravilhoso. Que tempo que eu queria viver esse tempo dessa idade, da terceira idade. Então você vê, tem a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. Então você vê, quando chega o privilégio de chegar à idade que o Senhor mandou, é um privilégio para cada um daqueles que ora para o Senhor. Hoje nós vemos, infelizmente, a juventude. A meta é 20 anos para baixo, não vê mais disso. E o Senhor está alegre com isso? Não. O Senhor a cada dia está estendendo, porque o Senhor quer ali salvar aquele jovem. Mas o jovem, infelizmente, ele não quer dar lugar. O jovem, ele não quer dar ouvido na sua própria casa, mas quer dar ouvido aos amiguinhos que diz que é amiguinho. O amiguinho correto, ele te conserta. O amiguinho verdadeiro, ele te tira do coração do pecado. O amiguinho verdadeiro, ele te leva para a luz. Não ele te leva para as trevas. Quando você vê um amiguinho te levando para as trevas, saia da vida dele. Corra enquanto há tempo, antes que a mão do Senhor chegue até você. Às vezes não quer ouvir de casa. Outra coisa, mãe, vou ali aonde eu vou ali. Aí quando você vê, eu vou na casa de fulano. Quando você vai ver, você liga, pergunta aí, então nem aqui passou. Ele vai ver, já está na casa de ciclano. Aí quando chega em casa, fulano, você estava onde? Eu estava na casa de fulano, eu falei com você. Falei para não é a senhora não, seu irmão, falei com você, que agora é assim, não é a senhora, seu irmão. Eu falei com você, eu falei para casa de quem? Assim, para casa de quem? Não, liguei para lá, disse nem lá você colocou os pés. Então ainda disse que a pessoa que disse que foi lá, disse que tinha uma pessoa de mentirosa. Então, ela está mentindo. É sim. Mas o Senhor diz que nada fique coberto não seja verdade. Você pode estar lá no outro mundo, no outro país, o Senhor diz, vai vir a tona. Porque vai vir o vento, ela vai soprar essa bola que nós vivemos aqui dentro dela, que ela gira, ela não está parada. Ela está girando há 24 horas, ela não para. Quando nós estamos aqui, à noite, em algum lugar que está alguém virando um dia para você ver. Por isso que diz que o Senhor dele não dorme. Mas se o Senhor dormisse, o que seria de nós? Satanás, ele não brinca. Ser Satanás, o Senhor ele não dorme, Satanás, ele não brinca. Imagine se o Senhor tivesse tempo para dormir como nós temos, o tempo de dormir. Imagine só o que Satanás vai fazer mais ainda na face da terra, o que está fazendo. Mas está fazendo para aquele que dá lugar a ele. Mas aquele que fecha a brecha, Satanás, ele nem chega na porta. Por isso o Senhor disse, fecha a brecha para Satanás não entrar. Porque se Satanás ele entrar em uma brecha, para ele sair é difícil. Para ele sair é difícil. Ele só sai através do jejum e da oração. Quando você dá lugar e convida o Senhor para entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Aí Satanás ele não aguenta o fogo e não o poder de Jesus. Aí ele tem que invadir a entrada. Mas enquanto você não fecha essa brecha, Satanás está destruindo família, Satanás está destruindo casamento, Satanás está destruindo família, e Satanás está destruindo trabalho, Satanás está destruindo a vida financeira, e a pessoa não está entendendo por quê? Porque você não está fechando a brecha.
sabe qual é família. É uma coisa que Satanás ele não tem. E ele não gosta. Família é união, família é amor, família é carinho. E Satanás ele não quer, ele não tem isso. Satanás ele quer destruir, está destruindo o mundo das famílias. Bota aquele prato bonito, bota aí, e aí a pessoa se joga. Quando você vai ver, você cai num grande buraco e tem como mais voltar atrás. É isso que Satanás ele faz. Você vê que o prato que ele coloca não é prato, não, é um prato bonito, perfeito. E às vezes ali você vê, não pode pegar, pode ir a fundo. E aí quando você vai, cuidado. Quando você vai abrir os seus olhos, já foi tarde demais. Já foi tarde demais. Então isso eu digo para mim e para você. Abrir o nosso entendimento para o nosso Senhor Jesus Cristo. Viver a cada dia a palavra do Senhor. Viver o mandamento. Não viver só, preguei aqui hoje, vou fechar a Bíblia e que é o culto domingo. Então hoje é terça-feira, a Bíblia fica fechada. Irmão, que é o culto domingo. Pronto, está a Bíblia fechada. Vamos para o culto, hoje é domingo, não está aqui a minha Bíblia. Ei, querida, você tem que abrir sua Bíblia 24 horas, meditar de dia, meditar de noite. Não parar de meditar. Porque tem muita Bíblia empoeirada no Salmo 91, tem muita Bíblia empoeirada no Salmo 23. Lá diz o Senhor é meu pastor e nada me faltou. Mas você está falando pastor? Nada. Já está ali automaticamente. Vê aí a qualquer um que lê o Evangelho, pergunte para outro versículo que não sabe. Só sabe 91, 23. Só sabe isso aí, boa palavra de prosperidade, que sabe. Mas se você perguntar a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10 mil à sua direita. Já pega essa parte, mas não pega a primeira parte. Né? Aí nós vemos, você vê. Aí ela fala, eu conheço a Deus, não. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, somos nós que somos filhos do nosso Jesus Cristo. É como nós comemos isso aqui, ó, a palavra do Senhor, praticante da palavra do Senhor. Aí nós conhecemos sim a Cristo. Aleluia! Enquanto você não lê a palavra do Senhor, enquanto você não entregou a sua vida a Deus, você ainda não conhece Cristo verdadeiramente. Você vê falar de Cristo, você vê falar do amor de Jesus, mas conhecer Cristo verdadeiramente você não conhece. Para você conhecer Cristo verdadeiramente, você tem que renunciar o mundo, você tem que renunciar o pecado. Quando você renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, aí você reconhece Cristo verdadeiramente. Aleluia! E você está fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você conhece Jesus verdadeiramente. Aí sim, você conhece Cristo. Não adianta. Eu ver a igreja ali, ó, a igreja prega, a igreja ali, se eu vejo falar de Deus, Deus fala comigo sim. Deus ele fala contigo sim, mas Deus ele quer que você dê o primeiro passo para Deus falar com você diretamente. Porque Deus está falando com você através da caixa do microfone, através do microfone, a caixa sai do som, mas falando verdadeiramente no teu coração, Deus não está falando que você não abriu o teu coração. Porque Deus fala com você quando você abre o teu coração e Deus ele abre o seu entendimento. Aí Deus fala verdadeiramente com você. E você vai reconhecer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Aí sim, agora Deus falou verdadeiramente com você. Porque você deu o primeiro passo ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então é isso que Deus ele quer para mim e para você. Até aqui falou o Senhor, né? Diante de hoje essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a cada um que estava aqui, né? É o novo Cristo, né? A casa do Senhor Jesus Cristo.